Nos tempos medievais, a infância se encerrava aos 7 anos, com a chegada de uma suposta capacidade de diferenciar o certo e o errado. Não existia propriamente uma fase de transição entre infância e vida adulta. Crianças eram consideradas e até vestidas como mini-adultos. E era esperado, inclusive, que elas tivessem uma vida economicamente ativa, trabalhando desde muito cedo. A verdade é que uma das influências mais fortes no desenvolvimento social sempre foi a economia. O termo teenager, que traduzimos para adolescente, só surgiu na década de 50, quando os jovens passaram a gastar salários em bens de consumo em uma escala antes desconhecida, rebeldes com poder de compra. A infância e a adolescência vêm sendo constantemente remodeladas e revistas ao longo da história. Recentemente, cientistas anunciaram que a adolescência, que acreditava-se durar até os 19 anos, agora se estende dos 10 aos 24 anos. E eles chegaram a recomendar que as legislações deveriam ser modificadas, tomando essa informação como referência. Ao contrário do que se poderia prever, os jovens estão demorando mais para sair da casa dos pais e para se envolverem em outras atividades tidas como adultas, como fazer sexo, tirar carteira de motorista, consumir bebida alcoólica. Seu amadurecimento emocional parece ter ficado mais lento, ao mesmo tempo que eles são intelectualmente mais avançados, muito ligados à tecnologia e têm uma tendência a serem mais inclusivos e tolerantes, muito menos preconceituosos. Eles têm sido chamados de geração Z e também de iGen, pós-millennials, memenials, geração delta e até geração ansiosa. Mas eles não apreciam muito a rotulação. Mais do que nunca, os jovens se incomodam com generalizações e padronizações e querem ser vistos como os indivíduos singulares e complexos que são. A nossa proposta hoje é tentar entender como funciona essa nova geração, que tem tudo ao alcance das mãos e, ao mesmo tempo, sofre a pressão de revolucionar um mundo que já se encontra tão pronto e tão complexo. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. Mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente! Como vocês estão? Bom, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar do nosso futuro, dessa geração que já nasceu digitalizada, no mundo em que a internet sempre existiu. Estudando bastante para esse episódio, a gente já entendeu que eles não gostam de ser colocados numa caixa e denominados como geração Z, porque eles não gostam de definições estritas. Então hoje nós vamos falar dos nossos jovens. A ideia aqui é entender quem são esses seres humanos, né? Porque a gente sempre fala dos jovens com a perspectiva, assim, de que eles são futuros entrantes do mercado de trabalho ou sobre a lógica do consumo, mas raramente a gente fala sobre o ser humano que está ali por trás, por esses corações angustiados, né? A gente ficou super interessada, né, pesquisando e descobrindo mais sobre essa geração, sobre os adolescentes de hoje. Acabamos nos lembrando muito da nossa adolescência também, das dificuldades da nossa adolescência, e estamos nos sentindo muito empáticas com relação a eles. E acho que para a gente entender a geração atual, a gente tem que entender o processo, a gente tem que entender também as anteriores, né? Como que a gente chegou até aqui. Explica pra gente um pouquinho, amiga. Bom, como eu trabalho com desenvolvimento humano já tem muitos anos, eu sou familiarizada com essas diferenças geracionais. Eu sempre percebi muito nos ambientes de trabalho que as pessoas têm dificuldade de compreender diferentes gerações. Isso vale tanto para as pessoas mais velhas com dificuldade de compreensão das pessoas mais jovens, mas a recíproca é verdadeira também. Os jovens também têm dificuldade de trabalhar com pessoas de outras gerações. Então eu queria explicar rapidamente aqui como que funciona essa divisão geracional. Falando aí da maior parte da nossa população, né, das pessoas que estão ativas economicamente e também no mercado de trabalho, como consumidores e tudo isso. Então, primeiro vem os baby boomers, ou a famosa geração dos nossos pais, pelo menos dos nossos aqui. Eu sei que tem pessoas que nos escutam que provavelmente têm pais de outras gerações, mas os baby boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1964, e eles foram os bebês pós-guerra, por isso que é o baby boomer, porque deu um boom de nascimentos após o fim da Segunda Guerra Mundial.
E aí nasceu essa geração que cresceu junto com o advento da televisão, todas essas mudanças de perspectiva de mundo, né, que isso trouxe. E foi uma geração que buscava muita estabilidade, né, estabilidade financeira, um estilo de vida mais conservador, aquele pacote família, casamento, filho, papagaio, periquito, carro, casa própria, emprego estável. Pacote completo. Depois dos baby boomers, veio a geração X, que são os nascidos a partir de 1965 até o início dos anos 80. Essa galera herdou da geração anterior a necessidade de estabilidade, sabe? De ter uma vida estável. E, portanto, o foco deles maior era o trabalho. Tipo assim, o trabalho como fonte de todas as realizações. Tanto, né, profissional, logicamente, mas fonte de realização pessoal e material. Então, eles tornaram uma geração extremamente individualista, no sentido de olhar tanto para as causas coletivas e muito ambiciosos e workaholics, né? Depois disso, veio quem? Vem nós, a geração Y, ou os millennials. Nascidos do início dos anos 80 até 1994, é uma geração que viveu a transição de um mundo analógico para um mundo digital, que vive numa época de muita instabilidade financeira no mundo, né? Isso é uma realidade para a nossa geração, para quem nasceu aí a partir do início dos anos 80 até o meio dos anos 90, muita instabilidade financeira no mundo, mas que ao mesmo tempo a digitalização começou a permitir que nós experimentássemos mais mudanças rápidas, e com isso as recompensas imediatas e muitas facilidades que as gerações anteriores não tinham, né? Porque o mundo digital trouxe isso para a nossa vida. E apesar da nossa geração assim ser muito criticada por a gente ser impaciente, na verdade nós somos uma geração de transição, sabe? Quando o mundo dá aquela grande mudança, uma grande revolução, como é a revolução tecnológica, nós acabamos ficando no meio de tudo isso. Uma geração de transição que, com tudo isso, acabou rompendo vários silêncios e trazendo diversas questões à tona que o mundo por muito tempo silenciou. Então, assim, geração Y ou Millennium, muito criticada, porém abalou as estruturas sociais. E daí, depois disso, em 1995, começaram a nascer os nossos jovens, que são o tema do nosso episódio de hoje. Esses jovens a gente faz uma diferenciação e é uma geração muito definida pela questão tecnológica, né? Pelo boom tecnológico. Consideramos que quando a gente nasceu, não tinha internet, não tinha computador pessoal, não tinha smartphone, nós somos imigrantes digitais. E essas pessoas que já nasceram com o boom tecnológico estabelecido, eles são nativos digitais. Nós, imigrantes, temos muito mais deslumbramento com gadgets e com tecnologia e com as coisas que ela nos possibilita. Essas pessoas que já nasceram com isso estabelecido, elas não têm esse deslumbramento que a gente tem. Elas já naturalizaram isso muito mais do que a gente. Ao mesmo tempo que tem muito mais intimidade, elas têm muito mais noção do peso da tecnologia. Esses jovens, eles têm plena consciência de que uma coisa que eles postam na internet fica lá para sempre. De que uma coisa que eles façam e que possa aparecer na internet pode descredibilizá-los, pode viralizar, pode torná-los famosos mundialmente, inclusive por coisas que eles não queriam que fossem vistas pelos outros. Eles têm muito mais consciência do peso da tecnologia e da internet nas nossas vidas, né? Ao mesmo tempo, eles são adolescentes, né? Exatamente, ao mesmo tempo eles são adolescentes. Eu acho que o principal convite que a gente quer fazer aqui para você que está nos ouvindo, tenha você a idade que tenha, se você não é adolescente mais, tenta se lembrar da sua adolescência. Tenta se lembrar do teu estado, assim, de angústia e de se sentir perdido e de não se sentir cabendo no mundo. Eu acessei muito a minha flor adolescente pensando nesse tema e pensando nisso, e me lembrei muito da minha fragilidade, do meu medo, da minha angústia, do quanto eu queria que a adolescência acabasse. Então, assim, vamos tentar falar sobre eles e pensar neles nesse lugar de mais empatia mesmo, né? Então, de tudo isso, é importante a gente ver, né, que eles estão numa fase em que a gente constrói a nossa personalidade. E hoje eu acho que o próprio algoritmo, ele faz uma divisão, ele coloca as pessoas de um lado e do outro. Sim. Então, assim, ao passo que eles são extremamente individualistas, mas também é uma geração extremamente ativista, então que acaba sendo dividida em dois tipos, né? E de um lado a gente tem esses jovens completamente digitalizados, com dificuldade de distinguir o que é real e o que é virtual,
né? Pessoas que têm uma vida online, uma imagem, uma marca pessoal como uma prioridade e todas as consequências que advêm disso, né? Como o aumento significativo do estresse e das doenças de ordem emocional, como a ansiedade, a depressão. Enfim, é muito complicado ser jovem hoje. Eu acho que a gente tem que olhar muito para esse lado curioso, que tem um relatório que nós lemos para preparar o episódio da WGSN, que é uma empresa que estuda tendências. E tinham algumas citações de adolescente ali no meio dele, dos adolescentes que participaram efetivamente da pesquisa. E tinha uma frase de uma garota norte-americana de 20 anos que me marcou muito, porque estava escrito ali que ela dizia: eu nunca consigo fazer direito, mas é porque eu sou muito ser humano mesmo. E aí a gente vê que existe essa confusão da distinção de homem e máquina, e que o parâmetro, né, o paradigma desses jovens já é que a perfeição é digital, já que o ideal é digital, é com quem ela está se comparando. Ela se acha ser humano demais para alcançar a perfeição que o digital é capaz, e ela não. Sim, exatamente. A gente vive uma época, né, de muitas divisões, assim, de que as pessoas são nós versus eles. Você é ou uma coisa ou outra. Você é ou conservador ou progressista. A gente vive num mundo muito dicotômico, assim. E eu acho que na adolescência é mais fácil ainda a gente cair no time 1 ou time 2, sabe? Porque tudo que a gente quer é pertencer. Então a gente só descobre ali um time logo. Ai, me arruma logo um time que eu vou escolher, eu vou logo pertencer àquele time. E vai diminuir um tanto a minha angústia, sabe? E ao mesmo tempo, né, isso tem várias consequências, assim, dessa definição tão cedo, assim, de quem você é, de a que time você pertence. E a gente tem aqui com a gente hoje a participação de uma pessoa muito querida, uma ouvinte nossa, a Alessandra Magalhães, a Ale Magalhães. A Ale é professora, doutora em literatura, ela tem um Instagram especializado em literatura, que é o Literalê Blog. Como professora da rede pública, ela convive muito com os jovens e ela é uma pessoa super fascinada também por esse universo. A gente conversou muito sobre esse tema e ela trouxe aqui pra gente um pouco das impressões dela sobre o que é o melhor e o que é o pior, assim. O que essas pessoas têm de melhor e de pior na vivência delas da juventude e da adolescência. Vamos ouvir a Lê. Oi, Thay. Oi, Flor. Oi, pessoal que está ouvindo o convite para ser adulto. Ser adolescente hoje é um grande desafio. Eu acho que por mais que no senso comum a gente pense que existem muito mais vantagens, eles, por exemplo, não precisam ficar esperando ansiosamente o locutor anunciar a sua música preferida e aí apertar o REC, o play, né, e ver essa música ser destruída ou essa gravação ser destruída quando começa o comercial e aí você tem que parar e esperar depois novamente quando você vai poder gravar essa música, por exemplo, como a gente fazia antigamente. É só eles pegarem o celular, entrarem num aplicativo e pronto, já tá lá a música que eles querem ouvir. Ou mesmo quando a gente tinha aqui na locadora, ficar esperando o final de semana, que ia ter aquela promoção incrível, que a gente ia poder pegar 5 fitas de vídeo e levar para casa para passar um final de semana, né? Hoje a gente tem os streamings, os aplicativos em que eles vão entrar e podem assistir 10 episódios da série preferida deles. Durante um final de semana, durante um dia, sei lá, quem sabe. No entanto, existe um peso muito grande também que eles carregam nas costas, se a gente for pensar bem. Tudo que eles fazem, né, precisa estar de acordo com esse tribunal, com as normas desse tribunal da internet. Porque eles podem estar sendo gravados e vigiados o tempo todo. E vamos pensar, eles são apenas adolescentes. É claro que eles vão cometer erros. Só que existe o medo de que eles tenham que conviver com esse erro para o resto da vida e não apenas serem zoados pelo seu grupo de amigos, mas a qualquer momento, qualquer coisa que eles disseram, que eles postaram na internet, pode ser, digamos assim, ressuscitado, né? Jogado na cara deles. Existe também uma outra questão muito pesada, né, que está sobre os ombros deles, que é a questão climática, eu acho. A gente tem esse discurso de que as condições de vida no planeta, as condições de vida do ser humano no planeta, elas são
elas têm um prazo, né? Elas estão com um prazo de validade. Então, é a responsabilidade deles cuidar disso. Eu fico pensando muito na Greta, na ativista pró-clima, naquele rosto dela sério, dando bronca nos adultos, né, pelas besteiras que eles fazem em relação ao meio ambiente e na necessidade que eles têm de assumir a responsabilidade, a dianteira de toda essa luta pró-clima, para reverter, de alguma forma, essas mudanças climáticas e dar condições de vida aos seres humanos no planeta. Imagina se a gente. Imagina um adolescente hoje que tem que conviver com isso. É pesado. Nossa, gente, realmente é muito pesado. Só de escutar o áudio da Lê, eu já fico ansiosa, assim. Eu já fico pensando nessa coisa do peso de salvar o planeta, na ansiedade digital, né? Na coisa de ter a informação na ponta dos dedos, assim. Antes da gente falar sobre esse tema, eu tinha meio que uma ilusão de que nós, como eu falei aqui, imigrantes digitais, tínhamos essa ansiedade do digital, essa ansiedade a informação tá toda aqui, as pessoas, agora na pandemia mais ainda, né? As pessoas estão todas aqui dentro dessa tela do meu telefone. Isso me causa muita ansiedade. E eu achava que essa geração nativa digital já tinha isso mais bem elaborado e que eles não tinham ansiedade com o digital, sabe? Com o volume de informações, com a FOMO, né? O Fear of Missing Out, esse medo de perder as coisas, de não estar participando, de ficar por fora. E foi pesquisando sobre eles que eu descobri que não, que eles têm muita ansiedade, que eles não são, né, como a gente falou, são conhecidos como uma geração ansiosa. Na verdade, os jovens nunca estiveram tão suscetíveis à depressão, ansiedade e suicídio. O aumento da taxa de suicídio entre pessoas de 10 a 24 anos aumentou 57% em 10 anos, de 2007 a 2017. 57% é muita coisa. Então, assim, sim, eles estão sofrendo. É mais do que a gente, né? Porque se você for lembrar da sua adolescência, você era mais sofridinha do que agora. Então, assim, eles não estão passando imunes por esse mundo louco, por esse mundo em que a gente, ainda mais agora, né? A gente não sabe o que vai ser daqui a 5 anos. A gente não sabe até quando a gente vai ter os recursos naturais que a gente tinha como eternos, né? A nossa geração é uma cobaia da internet, né? Às vezes eu me sinto uma millennium velha e assim, realmente eu sou uma millennium velha. Ah, Cometo total. muitos erros com a tecnologia, sabe? Eu quase enlouqueço o nosso produtor. Me perdoa, Paulinho, mas eu também sou enlouquecida pela minha não natividade digital, sabe? De ter que ficar correndo atrás dessa informação o tempo todo. E eu também falo umas gírias antigas, assim, sabe? Tipo, tá joia, escrevo conosco em alguns e-mails, dá até pra me confundir, mas assim, gente, eu sou millennial. E eu acho que, assim, nós cometemos todos os erros e os acertos com a internet desde a existência dela, né? Nós somos uma geração de teste, isso que eu falei da transição, né? Nós estamos ali tendo que aprender a lidar com essa tecnologia, tendo que aprender a lidar com um mundo que é tecnológico e nos preparar para isso, mas a gente não nasceu com ele pronto, o que é diferente dessas gerações. Então, assim, apesar de a gente saber que eles são os mais prejudicados, os mais acometidos pelas doenças mentais, que vêm dessa bagagem tecnológica, ao mesmo tempo, hoje já aprenderam a falar disso abertamente, né? Inclusive isso sendo uma tendência de comportamento, falar sobre vulnerabilidade, a gente entender que nós somos humanos, que nós somos quebráveis. Então eu acho que eles também têm uma informação que a gente não tinha antes. Antes não se falava em legislação, né? A internet era terra de ninguém. Agora a internet já não é mais terra de ninguém. A gente está começando a discutir legislação, a gente está começando a falar de outras formas de inteligência, né? A gente está começando a falar de questionar o status quo. E outra citação que eu também retirei desse relatório que nós lemos, que é de uma outra menina, uma outra jovem de 20 anos, que ela diz assim: a vulnerabilidade deixou de ser uma fraqueza para se transformar em uma forma de cura.
Então é muito interessante que, apesar de tudo isso e desse mundo tão difícil que a gente está entregando para esses jovens viverem, ao mesmo tempo também a gente está entregando essa bagagem e a experiência de tentar aprender com os nossos erros, né? Eles não estão tão no escuro assim. Não, e precisamos falar, né, gente? Porque a gente vive a era das doenças emocionais. Se a gente não falar disso, a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. E aí a gente exige desses jovens, né? A gente exige que eles sejam responsáveis por salvar o mundo, por acabar com as mudanças climáticas, né? E ter todas essas preocupações, quando na verdade eles querem ser jovens também, eles querem viver. Eu vejo muita gente de gerações mais velhas que não estão nem aí, entendeu? Que não estão nem aí com questões de sustentabilidade. Agora, o jovem, sim, ele tá preocupado se a comida que ele vai comer vai ser alimento ou vai ser veneno. O jovem tá preocupado se vai ter água para ele beber, porque a gente sabe que essas coisas, os recursos naturais, isso tudo é uma grande questão, tá em escassez. Então, assim, as preocupações deles são muito profundas também, né? Você veja que deve ser muito difícil viver essa dicotomia. Sim, a gente tem esses abismos, né? Porque convivendo na mesma época, a gente tem terraplanistas, a gente tem pessoas que não acreditam no aquecimento global, a gente tem gente que não acredita que você tem que fazer nada pelo planeta, porque é tudo uma mentira, e ao mesmo tempo a gente tem esses jovens, assim, que estão melhores informados e que sabem, assim, que os recursos naturais estão acabando. E agora, por exemplo, com um vírus em escala mundial matando um percentual imenso da população, eles sabem da gravidade das coisas que estão acontecendo no mundo, das questões climáticas, das questões de saúde, das questões mentais. Eles já entenderam que o nosso buraco é muito fundo. E a gente e as gerações mais antigas ainda estão se recusando a ver o tamanho do buraco, né? E essa diferença imensa entre teoria e prática, né? Porque eles leem nas redes sociais e na internet sobre feminismo, sobre questões de gênero, sobre causas identitárias, sobre raça. Mas a realidade, especialmente a realidade brasileira, é muito diferente disso, ainda é muito distante dessa consciência, né? Então eles chegam em casa, por exemplo, e os pais deles, ou a família, ainda que não seja diretamente os pais, mas eles sempre vão conviver com pessoas que não têm a menor noção da profundidade da questão racial, da questão do feminismo. A gente tem meninas que já se consideram feministas, que ao contrário das gerações anteriores já não tem mais problemas em se considerar feministas, em saber a importância do feminismo, mas se elas são heterossexuais, elas têm que se relacionar com meninos jovens que não têm essa noção, que continuam sendo formados por uma sociedade machista, que continuam tendo pais machistas, irmãos mais velhos machistas e primos, e continuam reproduzindo esses padrões. Então elas sabem o que elas não podem aceitar numa relação, por exemplo, mas elas têm que aceitar, porque a teoria ainda é muito distante da prática. Então, se pra gente já era angustiante, imagina para essas pessoas que têm a informação do futuro e ainda estão presas no passado. Se a gente tem a sensação de estar presa num planeta dividido entre passado e futuro, imagina para essa geração, né? Pensa qual é a dificuldade que são, assim, pessoas que estão super engajadas nessa mudança do mundo e daí também estão nesse limbo de uma beleza plastificada, uma estética fabricada. Então você tá entre a Kylie Jenner e a Greta. E é complicado, porque também está nesse lugar de querer salvar o mundo ou de ter a responsabilidade de salvar o mundo das cagadas das outras gerações, rouba a infância, rouba a juventude dessas pessoas, para eles serem apenas jovens, sabe? Para apenas contemplar, quando agora eles têm toda essa responsabilidade para salvar geral. Tem a questão que quando um jovem ele faz uma coisa errada, pelo amor de Deus, né? Todos fomos, a gente já fez, como por exemplo, você fazer um tweet que depois você vai se arrepender. Poxa, eu com 16, 17 anos devia falar muita bobagem, que hoje eu me envergonharia ou que eu iria querer deletar. Agora o jovem fez isso, fez um tweet, hoje alguém tirou um print, aquilo tá registrado para sempre. E daí você imagina que essas pessoas não têm o direito ao arrependimento. Imagina o que é viver, você não podendo se arrepender das besteiras que você faz. Então, sei lá, tomou um porre, desmaiou, e alguém filmou isso, mas você tinha 16 anos. E daí imagina daqui 5, 6 anos, quando você vai tentar uma vaga de emprego, com 20, 21 anos, querendo trabalhar,
trabalhar e a recrutadora ou o recrutador digita lá no Google o nome e o seu nome vai estar associado a um porre que virou meme, sabe? Que todo mundo compartilhou na internet. Então, é um peso muito grande que eu acho que os jovens estão passando, né? É um desafio muito grande isso de ter sua vida televisionada e transmitida ao vivo o tempo todo. É difícil, gente. E você deletar os seus traços, você deletar suas pegadas virtuais é um troço que dá trabalho pra caramba, gente. Ninguém faz isso. A gente ainda divide a vida, isso é uma outra coisa que a gente viu na nossa pesquisa, né? A gente ainda divide a vida entre online e offline. E as pessoas nativas digitais, existe até um termo que é online. É o tempo todo online, tudo está no digital, tudo está presente no digital. E isso é muito complexo, isso é muito complicado, né? O Instagram, por exemplo, é um simulacro, né? O Instagram é uma representação melhorada da vida real. E quanto mais jovens as pessoas são, mais elas se relacionam virtualmente, mais intimidade elas têm com o ambiente virtual, então mais elas se relacionam com o simulacro e não com a realidade, né? De repente, sair e gravar os stories fica mais importante do que a vivência do momento em si. Quando você tá ali naquela festa e na hora que você vai gravar os stories do videozinho, as pessoas ficam mais alegres, porque elas querem demonstrar que aquilo estava melhor do que estava. Elas passam a se relacionar com o feed dela. Eu fiquei pensando que é uma coisa que a gente faz muito, né? É olhar o nosso próprio feed, sabe? Pra ver o que... Ai, deixa eu ver meu feed aqui. A gente tem um carinho pelas fotos do nosso próprio feed. Antes, os teóricos diziam que a gente vivia na sociedade do espetáculo, né? Que era um sujeito como espectador, como contemplador de uma mídia, sabe? De uma mídia de massa, de uma televisão, do cinema, da vida dos famosos. Nós nos relacionávamos com o mundo como espectadores. E o que a gente tem agora, nessa fase atual, é uma sociedade do hiperespetáculo. Porque a gente contempla a nossa própria vida também como espetáculo. E a vida do outro que tá em volta da gente, né? A gente vai lá, como eu falei, e olha o nosso feed, porque a gente gosta daquele recorte espetacularizado da nossa vida que a gente mesmo criou. A gente mesmo cria o nosso reality show, o nosso show de Truman, né? Você falou pra mim do dilema das redes que fala isso, né? Que são 3 bilhões de shows de Truman acontecendo ao mesmo tempo. É muito louco isso. E a gente se sente um pouco vigiado também. Eu acho que isso é uma questão. Eu acho que a gente olha assim para o mundo também performando e tentando entender essa diferença do online ou offline. Esses dias mesmo teve o meme dessas duas meninas, duas crianças, irmãs brigando, o que é uma situação muito cotidiana, né? A gente sabe, nas famílias essas coisas acontecem entre crianças, mas elas foram filmadas pela própria família numa situação íntima e essa imagem virou um grande meme, viralizou. Eu já vi que os pais já estão colocando as meninas de blogueirinha e tal, mas sei lá quantos anos elas têm, mas na faixa de 8 anos, talvez. Agora você imagina, talvez daqui 10 anos, quando elas tiverem 18 anos, elas não vão querer ser associada a essa briga de infância que era uma coisa corriqueira. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai expor a gente e os nossos familiares, especialmente os jovens, porque os jovens não têm esse poder de decisão, né? Elas não participaram dessa decisão, elas não sabem o que isso pode representar na vida delas. Mas a gente já tem visto aí alguns casos, já estamos começando a conversar sobre direito ao esquecimento, porque às vezes você faz algo na sua vida que você não quer ser lembrado para sempre. Então eu acho que quando a gente for compartilhar uma imagem de crianças em situações também um pouco vexatórias, ou dos jovens, dos adolescentes, a gente tem que pensar nisso, no que isso pode refletir, o que isso pode significar para o futuro deles, né? Esse direito ao não esquecimento de nada do que se faz. Imagina que uma briga entre duas crianças, as pessoas já investigaram quem é a família, o que acontece, algumas pessoas dizendo que a menina tinha traços de psicopatia, enfim. São coisas que eu acho que ferem um pouquinho do direito à privacidade que é inerente do ser humano e a gente não tá sabendo lidar, né? E outra coisa importante, você tava falando do Instagram, eu tava pensando aqui no TikTok, que, assim, o TikTok, acho que os adultos acham assim, uma grande bobagem,
uma rede social dos jovens, é coisa de fazer dancinha. Eu mesma já falei que não pretendo entrar no TikTok para fazer dancinha, nunca vou dizer nunca, mas é uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação que os jovens estão estabelecendo através dessa rede social. Então a gente tem que parar com essa soberba de adulto e de, enfim, temos um maior conhecimento e olhar para esses jovens e falar, opa, essa é uma nova forma de comunicar. Além disso, o TikTok também vai gerar o quê? Novas celebridades, novas personalidades, assim como as outras redes sociais também fizeram. E a força da juventude é tão grande que esse poder de consumo dos jovens, que estão hoje num aplicativo chinês, transformando um aplicativo chinês na grande, ascensão do ano de 2020, isso está gravando uma das maiores crises políticas do mundo, que é a tensão entre Estados Unidos e China, né? Pensa numa coisa dessa. A importância do comportamento dessa população está refletindo, numa crise mundial. Eu acho que a gente tem que parar de ver a cultura adolescente como algo apartado da vida adulta e da vida real e do que importa pro mundo. Como se eles fossem café com leite. Porque não é café com leite, gente. Não é. A cultura adolescente, ela molda esses indivíduos, né? Ela molda essas personalidades. E mais do que isso, ela movimenta a economia mundial como em proporções estratosféricas. Eles são cada vez mais numerosos, eles são cada vez mais importantes para o planeta. A gente não pode mais ver jovem como café com leite é adulto que importa, sabe? Isso tá caindo por terra cada vez mais, assim, você falou do TikTok, e na nossa pesquisa a gente viu, né, a questão do YouTube, né, que esses jovens aprendem tudo no YouTube, o YouTube virou a ferramenta de busca dos jovens, é lá que eles vão para descobrir como é que eles fazem as coisas, e é lá que eles estão se relacionando, e estão também criando canais, também produzindo conteúdo. Na China já existe um curso de formação de YouTuber, que ensina como que você cria um personagem, como que você se produz, como que você pede presente, como que você administra os seus fãs, como que você inventa tópicos que vão viralizar. É como se fosse uma escola de marketing, assim, mas para ensinar alunos cada vez mais jovens, assim. As pessoas viram marqueteiras de si mesmas cada vez mais jovens, assim. E isso tem um impacto muito grande nas suas personalidades, na formação das suas identidades, né? E a gente não tá vendo isso. A gente não tá olhando para esses jovens como indivíduos em formação. Uma coisa que eu achei interessantíssima também, e que entra nisso, né, nesse fato deles serem intelectualmente mais avançados, é que os jovens, esses adolescentes, estão especializados, claro, não todos, mas existe uma parte dos adolescentes que está se especializando em investimentos com criptomoedas, por exemplo. Eles pegam os seus salarinhos ali, porque esse ambiente, né, das bitcoins e das criptomoedas em geral, ele é muito democrático. Você não precisa botar tua cara, fazer um cadastro, botar teu CPF, provar que você é maior de 18 anos. Esse universo, né, online, ele é muito acessível. Então, os jovens estão, como eles estão se especializando em fazer tudo, eles aprendem o do it yourself de tudo no YouTube, eles também estão aprendendo o do it yourself do investimento. E é muito doido você pensar que essas pessoas que têm essa capacidade intelectual, elas ainda estão se envolvendo mais tarde, transando mais tarde, elas estão entrando na vida adulta realmente mais tarde. E ao mesmo tempo porque tem um senso de imediatismo muito grande nessa geração, né? A gente já tem um pouco isso, que, como você falou lá no início, as pessoas chamam de vocês são mimados, vocês querem tudo pra ontem. Essa geração quer tudo pra ontem mais ainda. E eles já acham que tá tudo pronto, eles querem a informação pronta e eles querem tudo rápido, porque o tempo do mundo realmente é outro. Só que amadurecimento pressupõe tempo, né? A fruta demora um tempo para amadurecer. Então, por isso que a gente vê também essa discrepância grande entre a capacidade intelectual dessa geração e a capacidade emocional e a maturidade emocional, porque maturidade emocional leva tempo, não tem como. A gente tem uma segunda fala da Lê de participação e que ela fala um pouco sobre isso, assim, sobre qual que deve ser a nossa postura e quais são os nossos desafios diante dessa geração, assim, diante de todo esse contexto que é tão novo pra gente, que nos deixa tão sem chão, às vezes, sem saber como lidar, assim. A gente já estabeleceu bem aqui o quanto isso é um papo sério, sabe? O quanto isso é uma conversa importante. E que postura que a gente deve adotar diante dessa geração com essa realidade tão, tão nova?
Bom, eu acho que por tudo isso que a gente já falou aqui, a postura de pais, mães, professores, padrastos, madrastas, tios, tias, avós, avós, enfim, pessoas adultas que convivem com adolescentes, deve ser uma postura de atenção. Com isso, eu não quero dizer que é preciso vigiar os adolescentes o tempo todo, não é isso. Que é preciso colocar aquele olho do Big Brother, né? Aquela câmera o tempo todo vigiando os adolescentes. É uma postura de atenção em relação à própria psique desses adolescentes, às próprias alterações emocionais. Eles são de uma geração que eu percebo que está muito frágil, muito fragilizada. Existem muitos conflitos internos, muitos conflitos existenciais, conflitos geracionais com os quais eles precisam lidar. Então, é necessário que haja um olhar atento, um cuidado com esses adolescentes. A gente não pode deixar ou negligenciar só porque ele quer apenas ficar trancado no quarto, jogando o dia inteiro com os amigos. O que esse adolescente, o que essa postura está dizendo para cada adulto que convive com ele? Porque os adolescentes eles preferem interagir, conviver com o seu próprio celular do que muitas vezes com a sua família. Que crise geracional é essa que a gente está vivendo? Fora isso, existem todas as questões de lidar com as frustrações, com as angústias. Eu não quero dizer assim que é necessário ter um melindre, ou estar pisando em ovos quando você for falar com adolescente. Não, você precisa de sinceridade, você precisa de diálogo franco e aberto. Ao mesmo tempo, é necessário que haja um reforço da autonomia desse adolescente e também que haja uma postura de, não de severidade, mas o adulto se colocando na posição do adulto, para que o adolescente possa entender que ele tem ali um espaço seguro para ele se desenvolver, que ele pode errar, que ele pode se angustiar, que ele pode se frustrar, sem que isso vá, de alguma forma, prejudicar o seu crescimento, que ele consiga enxergar isso como algo comum, porque muitas vezes o que ele olha e vê no espelho, né, ou seja, os adultos, são sempre os adultos fingindo o tempo todo que estão bem, que estão felizes, enquanto isso está todo mundo super medicado, né, medicalizando toda a vida. Então, acho que essa é a postura da atenção, sem ser uma atenção com o melindre, é a postura do cuidado e a postura de mostrar que é necessário que os adolescentes sejam autônomos também ao mesmo tempo. Era essa sensação que a gente tinha quando era jovem, inclusive, né? Eu acho de verdade que nós, enquanto sociedade, sempre a gente desacreditou e descredibilizou demais os jovens, sabe? E eu tô falando isso historicamente. Então eu me lembro, assim, que quando eu era adolescente e tal, eu acho que a minha opinião não era tão considerada assim na sociedade. Como se não valesse um inteiro, sabe? O adolescente, então aquela opinião vale mais ou menos. E eu acho assim, eles não têm uma visão de mundo café com leite, sabe? São pessoas inteiras. Se isso aconteceu na nossa geração, imagine nas gerações anteriores. Então eu acho que nós temos que fazer esse esforço de conseguir enxergá-los como uma opinião inteira, como uma visão de mundo completa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas dessa geração. Eu fui gestora direta ou indireta, contratando muitas pessoas dessa geração nos programas de menor aprendiz ou estágio de ensino médio, e realmente eu aprendi muito, muito mesmo. Tenho muito orgulho de ter sido líder dessas pessoas. Inclusive, se você que está nos escutando já trabalhou comigo, você sabe, né, que você foi muito importante na minha jornada de trabalho. Eu espero também ter sido importante na sua de uma forma ou de outra. E eu sinto sim que eles são muito imediatistas e muito impacientes, de uma forma diferente da geração Y e dos millennials, realmente. É porque como eles acreditam que
toda a facilidade, o mundo inteiro tá na internet, tá na palma da mão, eles acham que os processos acontecem de formas mais rápidas do que eles realmente são. Então, muitas vezes, sei lá, a pessoa é estagiária e ela quer pular todas as etapas de conhecimento, de maturidade, de experiência, de vivência, porque ela acha que ela já aprendeu o suficiente para, sei lá, ser responsável por um setor, ou por ser um analista pleno, assim. Sendo que um analista pleno, ele vem depois de ter sido um analista júnior. A pessoa tem que passar por todos os processos para amadurecer. E realmente os jovens não têm essa paciência, sabe? O nosso imediatismo, geração Y, tem muito a ver com, eu não vou esperar 15 anos para ser promovida dentro dessa empresa. Na geração Z, nessa nova geração, já não é nem isso. É tipo assim, acabou, não tenho tempo sem tempo, irmão. Se eu não vou ser promovida, se eu não vou chegar onde eu quero, eu vou lá, eu abro uma empresa e se ela quebrar, eu fecho, eu abro outra, eu faço um rolo aqui, eu vou ser nômade digital, eu vou mudar de país. Para eles é uma impaciência muito grande. Claro, eles são clinicamente mais ansiosos. Isso está sendo um dificultador, né? Isso está sendo um dificultador, eles serem clinicamente ansiosos, né? Por tudo que a gente falou sobre isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, o conhecimento não tem mais dono, sabe? Então são pessoas mais generosas. Eu acho que a personalidade dos jovens enquanto geração é muito mais generosa, é muito mais capaz de contribuir, porque quem que vai ficar segurando conhecimento, guardando para si, detendo esse conhecimento, se eles acreditam muito que tudo é compartilhado, que o mundo é compartilhado. Eu lembro de ouvir globalização quando eu era mais nova e ela tem um significado tão grande, tão imenso. E hoje a gente vive essa globalização, né? Então, é muito interessante isso, e eu também queria falar uma coisa aqui sobre isso deles não deterem o conhecimento, é que se tornaram autodidatas, vão aprender. Isso que a Flor falou, de jogar ali no YouTube e fazer uma busca, eles fazem isso para absolutamente tudo. Então, é óbvio que vão ter jovens que vão ser mais preguiçosos e que não vão querer fazer isso, sim, mas a característica da geração é que eles são capazes de aprender qualquer coisa. Então, as profissões assim que são muito intermediárias, as profissões que são muito terceirizações, que a pessoa é capaz de fazer, elas tendem a acabar. No sentido em que contabilidade, eles podem aprender a fazer, vão nascer sistemas. Se não tiverem sistemas, um desses jovens vai lá e vai criar um sistema para que você possa fazer sua própria contabilidade, não precise contratar alguém. Isso acontece também, por exemplo, com agente de viagens. Esse é um exemplo que eu gosto, porque até nas próprias pesquisas dizem assim, o agente de viagem, aquele que emite passagem, reserva hotel, esse muito provavelmente tem uma tendência de acabar, porque o jovem autodidata, autossuficiente, vai lá, aprende a fazer sozinho. Então a gente tem que tentar entender, mas como eu entro nessa geração? Como eu sou ouvido por essa geração, né? Eles estão procurando experiências, eles estão procurando uma vida com significado, uma vida com propósito, e não um propósito enquanto uma jogada de marketing. Propósito de vida, propósito no sentido de compromisso de valor de longo prazo. Então, nós somos muito arrogantes de pegar a receitinha ali e falar assim, eu vou vender propósito, eu vou ensinar como que essas pessoas vão ter propósito. Quando para eles já tem um significado, eles já sabem o que é. E eles só vão descobrir isso vivendo. E a gente não pode desconsiderar, sabe? Que essa é uma característica muito importante para a nova geração. Sim, eu acho que a gente tem que parar de achar que essas tendências são passageiras, que essas coisas que estão se estabelecendo com as novas gerações são, imagina, isso aí é modinha da adolescência. Não, isso é o futuro. Essas formas novas de viver, essa quebra de hierarquias, né? Essa quebra de intermediários e também de hierarquias, eles têm mais dificuldade de lidar com hierarquia, e as pessoas mais velhas têm muita dificuldade com isso porque a gente funda os nossos valores em hierarquias, entendeu? Só que a gente vive um mundo cada vez mais horizontal, em que todo mundo produz conteúdo, em que todo mundo espetaculariza a própria vida. Então as hierarquias serão quebradas, e que bom que serão quebradas. Porque quem sabe assim a gente quebra com as velhas políticas e com as velhas cortes, entendeu? E com as instituições tão envelhecidas e rígidas. Quem sabe a gente quebra um pouco a rigidez das instituições, né? Eu acho que a gente tem que parar de achar que isso é modinha, sabe? Porque realmente isso é o futuro. Essas exigências dos jovens estão gerando uma verdadeira mobilização no mercado de trabalho e no ensino, que eles começaram a entender que o sistema de ensino acabou virando algo muito rentável, e para ganhar dinheiro
dinheiro, mas que não estava antenado com as necessidades das pessoas. Então, eles querem viver um mundo onde múltiplas inteligências são valorizadas. As maiores universidades norte-americanas, elas estão passando por a Ivy League, né? Passando por algumas adequações curriculares, investindo em estudos de inteligência social e emocional, sabe? Colocando isso na grade, promovendo cursos para orientar os jovens a lidar com seus fracassos ao longo da vida. Eu nunca fui ensinada a lidar com os meus fracassos. Todos os fracassos, eu tive que quebrar a cara e sofrer e achar que o mundo ia acabar. Hoje eles exigem que eles sejam ensinados a viver a vida, né? E que a gente precisa valorizar outros tipos de inteligência. É uma quebra de paradigma, um paradigma super nocivo de que seres humanos são inquebráveis, né? Então, hoje a gente discute sobre ética alimentar, a gente discute sobre equilíbrio, felicidade, a gente fala do trabalho alinhado com propósito de vida, a gente fala de muitas coisas que não se falavam antes, porque essas exigências não são modinhas, são questões de futuro e de vida mesmo. Sim, e credibilizar também as emoções, as crises, os problemas, sabe? Eu acho que o que a gente vê como o grande problema dessa geração, que a gente fala, essa fragilidade emocional, a ansiedade, a depressão, a tendência ao suicídio. A gente tem, além do suicídio epidêmico nessa geração, a gente tem uma automutilação epidêmica, que se chama na internet, o nome bonito é cutting, que são as pessoas que fazem cortes, e que não é um comportamento suicida, não é um comportamento de colocar a vida em risco. É uma válvula de escape que está se tornando realmente epidêmica, que é a nova anorexia. Quando a gente era jovem, né, tinham fóruns na internet sobre anorexia, ensinavam como que você fazia para passar fome melhor, o que era melhor de vomitar, né? E agora a gente tem fóruns assim, eu fiz um corte no meu braço de 15 centímetros. E aí os jovens começam a se desafiar para fazerem cortes maiores, sem precisarem ir para o hospital, sem precisarem sofrer uma hemorragia. Esse hábito, que às vezes se torna um hábito, né? Ele é incentivado nesses grupos da internet, e quando ele acontece de forma recorrente, ele é parecido com o padrão comportamental de um dependente de drogas. E por que eles fazem isso? Porque eles estão com uma dor emocional tão profunda que quando eles fazem um corte físico, eles deixam de sentir a dor emocional e eles ficam sentindo a dor física. E aquilo causa um alívio imenso, porque a dor emocional desaparece por conta da dor física. E quando a pessoa começa a fazer esse comportamento com frequência, isso se torna mesmo uma dependência, porque a sensação de alívio é tão grande que ela tende a ficar repetindo o comportamento para ela sentir aquele alívio novamente. E eu acho que isso não está isolado da realidade dos adultos, sabe? Que essa patologização dos sentimentos, essa medicalização da sociedade, isso não é só dos adolescentes. As pessoas não aceitam sentir dor, as pessoas não aceitam ter crise, as pessoas se medicam para tudo. Os pais também não querem sentir as dores deles, os pais também estão tomando remédio, por isso que eles estão tacando remédio nos filhos adolescentes. A gente vive uma sociedade toda medicalizada, uma sociedade toda que se recusa a olhar para a dor e para a vulnerabilidade. E não é esse o caminho, gente. A anestesia não é o caminho. Como líderes, né? Como líderes que somos dessa juventude, seja como pais, educadores, professores ou gestores, né? No mercado de trabalho, eu acredito que nós devemos ouvir mais e dar mais credibilidade para a palavra dos jovens. Esquece esse negócio de considerá-los café com leite. E outra coisa, pensar na gente, assim, como adulto e tentar lembrar como a gente se sentia como jovem, se a gente está sofrendo, se a gente está se medicando para conseguir suportar a dor desse mundo, ser mais empático, dar a mão, olhar. Eu sou uma grande consumidora do conteúdo jovem, mais em série, em filme, do que assim, conteúdo virtual, digital. Eu gosto muito. Euforia é uma série da Netflix que fala dessa parte dos jovens, que é bem assustadora, é uma parte que mostra esse lado triste. E a atriz principal chama-se Zendaya. Ela é incrível, foi a atriz mais jovem a vencer o Emmy, venceu esse ano aos 24 anos. E para finalizar minha fala, eu quero emprestar aqui uma mensagem que a Zendaya passou no discurso dela. Ela disse, né, apesar de na série dela não ser um grande exemplo disso, era para que a gente
olhasse para os jovens, porque há esperança na juventude. E eu acho isso, sabe, gente? Eu acho que deixar os jovens serem jovens de verdade, compreender que eles estão entrando num mundo que a gente está só desbravando e que isso é super assustador. E dar credibilidade, mas também sem exigir que eles sejam responsáveis por todas as mudanças. Vamos olhar para as nossas cagadas, ainda há tempo de arrumar, entendeu? Ainda há tempo da gente melhorar as coisas para que a gente viva num mundo melhor, porque sim, há esperança nos jovens. Sim, porque eles são os adultos do futuro, né? Então vamos formar adultos com mais condição de lidar com esse mundo louco que a gente tá largando pra eles. Porque a gente bota nessas pessoas o peso de salvar o mundo. A Alê falou da cara séria da Greta, né? Que tá marcada na cabeça de todos nós, assim, como se ela fosse uma super-heroína. É a gente que tá deixando esse mundo pra ela. A gente não tem o direito de olhar pra essas pessoas, acharem que elas são extremamente frágeis, que elas são extremamente despreparadas e não prepará-las. Né? Ou achar que vai ser a Ritalina que vai prepará-las, ou os ansiolíticos que vão prepará-las. Não vai ser. Vão ser os adultos de agora que vão ter que preparar os adultos de amanhã. Não dá pra lavar as mãos, né? Então, vamos para as indicações. A gente sempre faz indicações relacionadas aqui. Como eu disse, eu sou uma consumidora de conteúdo jovem e é uma sériezinha da Netflix muito boa, chamada Sex Education. Maravilhosa. Fala sobre várias questões dos jovens, questões não só de sexualidade, mas, enfim, de convívio, de sociabilidade, de mundo online, offline, relação com os pais. Sex Education na Netflix, maravilhosa. Assistam. É muito boa. Eu assisti, pesquisando sobre esse tema, um vídeo que eu gostei muito da Elora, que é uma pessoa, é uma influencer digital da geração Z. E eu achei um vídeo super interessante dela sobre saúde mental e Instagram na geração Z. Tá no YouTube. A gente vai botar o link também na descrição do vídeo. Eu gostei demais e eu acho que é importante a gente ouvir pessoas dessa geração falando sobre essa geração também, né? A gente dizer o que eles estão falando sobre eles, o que eles estão pensando sobre a vida, sobre o mundo, sobre eles. Então é isso, gente. Nos encontrem nas redes sociais. Nosso Instagram é @convite-para-ser-adulto. Todos os episódios também estão disponíveis no YouTube, então vai lá seguir o canal para vocês poderem escutar pelo YouTube também. E a minha arroba pessoal é @taipasqual. A minha arroba é flor_reis. A gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com e estamos também num grupo do Telegram, cujo link está na nossa bio do Instagram, @convitepraseradulto, e é lá que a gente aprofunda as discussões que a gente tem aqui, que a gente troca ideia, que a gente troca link, que as pessoas falam o que elas acharam do episódio. É muito legal, tá cada vez mais legal a conversa no grupo, a gente super convida vocês para fazerem parte. E tem muita gente maravilhosa no grupo, gente, vale a pena, né? A gente tá fazendo uma rede muito linda. Exatamente, é isso. Fiquem bem, se cuidem e boa semana. Um beijo!